A gente vive num mundo que é, assim, um bombardeio de imagens, né? O tempo todo, em todo lugar. Mas quantas vezes a gente para de verdade para ler uma imagem? Para sacar a mensagem que ela está tentando passar? Dá uma olhada aqui. À primeira vista, o que parece? Uma foto aérea da floresta amazônica, certo? Um verde imenso, umas nuvens e uma figura bem nítida no meio. Parece bem direto, né? Pois é. E se essa imagem não for bem o que parece? E se tiver uma mensagem escondida aí, uma história codificada que muda completamente o que a gente está vendo? Ok, então vamos investigar isso. O que estamos vendo, na verdade, não é uma fotografia qualquer. É uma obra de arte pensada, construída com uma intenção muito, mas muito específica. O autor dessa obra é o Denilson Baniwa. Ele é um artista do povo Baniwa, nascido numa aldeia lá em Barcelos, no Amazonas. A arte dele é totalmente conectada com as raízes culturais e com o ativismo pelos direitos indígenas. E saber disso, bom, isso é o primeiro passo para decodificar a imagem. Tá, mas como ele fez essa figura aparecer no meio da floresta? A resposta está nos materiais que ele usou, que são, digamos, bem diferentes do convencional. Essa aqui é a tinta dele. Isso é uma imagem de satélite real que mostra o desmatamento na Amazônia. As partes verdes são a floresta que ainda está de pé. Já essas áreas mais claras, com cor de areia, são as terras desmatadas, a vegetação que foi destruída. E é aqui que a gente entende a genialidade da coisa. A figura do indígena deitado não foi desenhada em cima da floresta. Ela foi montada como uma colagem, usando justamente as imagens de satélite das áreas desmatadas. A figura é literalmente feita de destruição. E essa ideia continua em outras obras. Na mesma série, o Baniwa usa essas mesmas cicatrizes do desmatamento para formar uma arara e uma onça pintada. São duas espécies que estão super ameaçadas pela perda de habitat. O padrão fica claro. Ele representa a vida que corre perigo usando a prova visual do que a aniquila. O nome que o artista deu para essa série de trabalhos é Natureza Morta. E esse título é a chave final para a gente entender a profundidade da mensagem dele. Esse título é um jogo de palavras brilhante. Ele consegue conectar séculos de história da arte com uma denúncia ambiental que não podia ser mais urgente. Para quem não lembra, Natureza Morta é um gênero clássico da história da arte, sabe? São aquelas pinturas de objetos parados, estáticos. O termo original vem do holandês stillleven, que significa algo como vida parada ou vida sem movimento. Olha só que impacto essa comparação. De um lado, uma natureza morta clássica do Caravaggio com frutas e tal. Do outro, a natureza morta do Baniwa. Ele pega um gênero de arte super tradicional e vira ele de cabeça para baixo para falar de uma coisa bem mais sombria. Então, aqui está o ponto central. O Baniwa explora o duplo sentido da expressão em português. Ele não está só falando do gênero artístico. Ele está usando o sentido literal mesmo, natureza, morta. É uma denúncia direta, na lata, sobre a morte do meio ambiente. Mas a genialidade dele não para por aí, não. O método que o Baniwa usa tem tudo a ver com um movimento cultural brasileiro importantíssimo, que ele atualiza e dá um novo significado. É o conceito de antropofagia, ou canibalismo cultural. A ideia, que veio lá dos anos 20 com o poeta Oswald de Andrade, era que a cultura brasileira devia devorar influências de fora, tipo a arte europeia, e, ao digerir tudo isso, criar algo novo, potente e totalmente brasileiro. E o Baniwa se vê como um artista antropófago. Ele devora as ferramentas da cultura ocidental, a tecnologia de satélite, a edição digital, e as usa para uma mensagem de descolonização. Ele se apropria dessas tecnologias para contar a sua própria história, a história do seu povo. Essa frase do próprio artista é perfeita. Ela desafia aquela ideia antiga, sabe? De que a identidade indígena precisa estar congelada no passado. Para ele, a tecnologia não apaga a identidade. Pelo contrário, ela pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer essa identidade. Então, o que a gente pode tirar de lição depois de decodificar essa imagem? Bom, a lição vai muito além só dessa obra de arte. O que o Baniwa faz é uma inversão de sentido espetacular. Ele pega uma imagem de satélite que geralmente é um dado frio, científico, uma prova da destruição, e transforma isso num memorial, num registro artístico que marca a ausência, a perda. E essa forma de analisar pode ser aplicada a qualquer imagem, na verdade. É um roteiro bem simples, de 3 passos. Primeiro, ver. Descrever só o que está literalmente ali. Segundo, pensar. Qual o contexto? O que a imagem faz a gente pensar? E terceiro, perguntar. Que perguntas surgem sobre o artista, a mensagem e o mundo em geral?
No fim das contas, fica bem claro que ler uma imagem é descobrir suas camadas, entender a intenção por trás dela. A pergunta que fica é, depois de uma análise como esta, o que será que a gente passa a enxergar de diferente no mundo ao nosso redor?